quero, em princípio, agradecer a Marta Guerra, a minha esposa e companheira, durante todos os 52 anos de vida conjugal. Muito obrigado pelo apoio e estímulo para a realização desta obra. A poetisa Márcia Magda, presidente da UCEA, União Carpirense de Escritores e Artistas, pela sua atuação. Os meus agradecimentos. A escritora Edith Marinho, presidente da ALAC, Associação Literária e Artística Carpinense, agradeço a participação. Ao prefeito Manuel Botafogo, agradeço tudo, não sobram mais palavras, nem para os que estão nessa relação, porque realmente ele, no seu pronunciamento, deixou bem transparente até por o ponto em que se estende a nossa ligação. Dispenso. João Borba, presidente da Acrimep, a entidade que é detentora desse parque de exposição, da qual eu já fui presidente, e ele foi meu sucessor e está há 35 anos no exercício do cargo, honrando a sua atividade e fazendo com que se projetasse a Acrimep em todo o estado e no estado da circunvizinhança, principalmente no que diz respeito à criação de cavalo manga larga. Ao deputado Antônio Moraes, que nos identificamos pessoalmente e politicamente pelo pronunciamento bonito que fez essa semana, citando o livro que redigi e a data do seu lançamento. Fico profundamente agradecido pela iniciativa do brilhante deputado. Ao jornalista Ramos Silva, com quem eu contei para me apoiar desde o momento em que parti para a materialização do projeto do livro que agora está sendo lançado. O presidente do jornal A Voz do Planalto pôs à minha disposição toda a sua equipe, que eu faço questão de nominar, porque foram leais, foram companheiros e foram estímulo para que eu chegasse a este momento. Paulo Ferreira, revisor, professor Elias Gonçalves, revisor geral, Elmo Martins, elaborador do projeto gráfico e diagramação. Há uma figura que eu fiz questão, porque eu sou muito grato, não só àqueles que têm representação, a minha sentimento de gratidão, ele se estende muito aos modestos, aos mais modestos, afloram o meu sentimento de uma maneira muito sensível mesmo. Então eu faço questão de registrar aqui a presença de Luiz Vanderlei, filho de Humberto Vanderlei, que foi administrador do Engenho Cavalcante, propriedade que pertenceu ao meu pai, Luiz, até o último dia em que meu pai foi proprietário. E irmão de Polidório Vanderlei, uma pessoa de uma lealdade e de uma coragem extrema, que eu consegui com que ele caminhasse ao meu lado, levando daqui para Uberaba e percorrendo todos os rincões desse país, atravessando matas, rios, tribo de índio, navegando à noite até a fronteira da Guiana, da antiga Guiana Inglesa, no rio Maú Itacutu, no vilarejo de Lete. Era uma pessoa que foi uma pessoa que, falecido em Garanhuns já há bastante tempo, não me permite ser omisso com relação à sua existência. Sou extremamente grato a esta família e dou toda a ênfase nesse agradecimento. A artista plástica, eu sou suspeito para depor, Ana Guerra, minha filha, autora da capa, que é bonita, todo mundo parabeniza, e eu, como seu pai, dou um abraço e um beijo. Vem, Luiz. A minha neta, se vocês tiverem a oportunidade de testemunhar o seu desempenho nesse evento, uma neta que eu admiro, uma neta que eu cultivo e uma neta que me sensibiliza bastante pela condição de avô, porque eu considero essa menina uma relíquia que eu, enquanto vivo, botarei debaixo do meu ombro. Super avô.
ela me chama para aumentar a sensibilidade, ela me chama de super-avô. Quem não se curva diante disso? Ao professor Rubens Marcos, já foi dito tudo, mas a verdade é que se algum mérito existe nesse livro, o mérito maior pertence a ele, que foi o mérito de me manter vivo até a realização dessa obra. As minhas filhas, netos, parentes, primos, todos que aqui compareceram, meu muito obrigado. Finalmente, agradeço a presença de todos e espero que aguardem o próximo lançamento, pois a vida continua. Nossos parabéns, portanto, a doutor Gonçalves Guerra, doutor Joaquim Guerra, pela determinação, pela bravura e pelo exemplo. É o exemplo que ele nos dá nessa noite de perseverança, de determinação, e o próprio título do livro já diz tudo, né? Superando, né, os desafios. Parabéns, vamos aplaudir mais uma vez, doutor Joaquim Gonçalves Guerra.